Vamos um pouco para frente no livro de Hebreus. Capítulo 11, amados. Carta aos Hebreus, capítulo 11. E hoje chegou a vez aqui de Enoque. Vamos abordar aqui um pouco sobre a vida de Enoque. Pregarei aqui aos irmãos 2 versos, como já combinado com os irmãos. Vamos falando de personagem por personagem aqui da galeria dos heróis da fé. E hoje estamos em mais um deles. Versos 5 e 6 do capítulo 11 de Hebreus. Serão os 2 versos aqui expostos aos irmãos. Primeira leitura na King James diz o seguinte, amados. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes de sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Verso 6. Porém, sem fé, é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Busque a Deus no seu lugar e que a palavra fale aos nossos corações, amados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, te buscamos agora, Deus, mediante a sua palavra, a qual já foi lida e será agora exposta. Peço, Senhor Deus, que a tua fidelidade, o teu amor para com o teu povo, para conosco, esteja aqui, Deus, aparente nas suas exortações, correções, fortalecimentos. E, Deus, eu te peço que o Senhor cuide da sua igreja, faça com que ela cresça espiritualmente através de mais esta exposição. Pois sabemos, Deus, que a tua palavra ela é luz para os nossos pés. Ela, Deus, é alimento para as nossas almas. Sabemos, Senhor Deus, que ela é capaz de nos corrigir e nos amoldar a Cristo cada vez mais. Então eu peço, Deus, que os nossos corações recebam, Pai de amor, a sua palavra. Ajude, Deus, a todos nós aqui presentes. Que o Senhor também, Pai, venha a me conduzir, venha a me ajudar com a tua graça, pois sou um homem miserável, sou um pequeno homem, diante de tamanha responsabilidade, que é expor aqui as sagradas Escrituras. O Senhor perdoe os meus pecados, Pai, e me ajude com a tua graça para ser um fiel anunciante aqui, anunciador das Escrituras. E assim, Pai de amor, que o seu nome seja glorificado em tudo. Assim eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Chegamos no texto aqui que fala sobre Enoque. O título da minha mensagem aqui é bem sugestivo também, né? Enoque, o andar pela fé. Nós vimos Abel, e Abel foi apresentado, segundo o texto, como um exemplo de fé na adoração, pois envolveu o sacrifício e a busca de Abel a Deus. Agora veremos aqui Enoque, amados. E justamente o que significa esse andar pela fé. Antes de entrarmos no texto, eu sempre relembro os irmãos qual que é a estrutura textual dessa carta aos Hebreus. E nós temos que ter algumas coisas em mente. Eu sei que a questão aqui sempre foi apresentar o pactualismo batista desde o início, apresentar para os irmãos essa ideia da antiga aliança para a nova aliança e como ocorreu essa transição. O que se trata de sombras, o que se trata de tipologias. Então tudo isso o autor de Hebreus ele abordou para cada um de nós nos primeiros capítulos. Se tem um livro excelente para nós entendermos a diferença da antiga aliança para a nova aliança, está aqui no livro de Hebreus. E caminhando na exposição, nós percebemos isso. Porque já estamos quase caminhando para o final já, do capítulo 11. Então, amados, tendo isso em vista, a intenção do autor nos ajuda. Por quê? Porque ele quer falar a um povo chamado povo hebreu, os judeus,
e justamente trazer para eles o significado de todas essas tipologias. Como que ele vai fazer isso, amados? Ele vai fazer comparativos. Ele vai falar do sistema sacrificial levítico, ele vai falar do tabernáculo terreno, ele vai falar de anjos, de Arão, de Moisés, tudo comparando com quem? Com Jesus Cristo. E principalmente anunciando que Cristo ainda não havia vindo, mas era prometido a esse povo da antiga aliança. E eles creram nas promessas. E essas promessas, elas foram se desenvolvendo, elas foram progredindo até a vinda propriamente dita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, ele vai apresentar primeiramente Cristo como substancial e representante de um povo. Ele vai esclarecer essas tipologias e seus cumprimentos no Novo Testamento e, principalmente, exortar os fiéis. Porque nesta igreja, neste público-alvo, nós sabemos que muitos ali estavam apostatando da fé. Muitos estavam retornando para o judaísmo. Ou até mesmo tentando mesclar o cristianismo com o judaísmo, se tornando então assim os judaizantes. Então, amados, ele vai oferecer então comparativos, ele vai fazer muitas citações do Antigo Testamento, como os irmãos já viram, mas ao mesmo tempo ele vai fazer aplicações. E nós estamos em uma aplicação. Ele está exemplificando aquilo que ele já introduziu nos primeiros versos do capítulo 11, definindo o que é fé. Então ele nos define nos 3 primeiros versos do capítulo 11 o que é a fé, para depois ilustrar para cada um de nós o que significa isso. O primeiro foi Abel, através do sistema sacrificial, como que ele adorava a Deus, e agora falaremos de Enoque, o homem que andou com Deus. Mas precisamos entender o que é andar com Deus. Tá? Então o tema de Hebreus 11 é a fé definida e posteriormente exemplificada. Tá? Então ele vai discorrer exemplificando com as figuras da antiga aliança, né? E falando que eles creram justamente nas promessas. Para entender melhor, vamos entrar agora no texto, utilizando a João Ferreira de Almeida, talvez seja a sua, no verso 5. Verso 5 diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então o verso 5 inicia aqui para nós, nos dando um breve relato da vida de Enoque. Onde encontramos um maior relato, que também é breve, não se tem muito nas Escrituras falando sobre Enoque, mas temos alguns textos. Né? Por exemplo, Gênesis 5, verso 21 a 24. Né? Coloca aqui para mim, então os irmãos podem acompanhar. Olha aqui. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Então gravem isso aqui, tá? Esse andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque, mais uma vez, andou com Deus. Moisés então quer dar uma ênfase para isso. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Tá? Amados, assim como Abel mostrou seu amor para com Deus, Enoque, sendo membro da 7ª geração da família de Adão, também serviu ao Senhor. O escritor de Hebreus escolhe Enoque como a próxima pessoa que exemplifica a vida de verdadeira dedicação a Deus, e o seu próprio nome é sugestivo para isso. Porque o Enoque, no hebraico, do hebraico Hanok, significa dedicado. Enoque significa dedicado. Então o autor de Hebreus pinça o relato de Enoque para exemplificar para nós o que é viver pela fé. Pois o justo viverá pela fé, não foi isso que ele disse, amados?
O justo viverá pela fé, lá no verso 38 do capítulo 10. Mas o justo viverá pela fé. E o capítulo 10 está em sintonia com o capítulo 11. Não se esqueçam disso. Porque, afinal, amados, o autor de Hebreus está aqui confirmando esses fiéis a permanecerem no cristianismo. Nos versos 32 do capítulo 10, você pode lembrar. Olha o que ele diz a esses ouvintes. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, ou seja, receberem a fé, suportastes com grande combate de aflições, em parte sendo alvos de tanta desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Quem são os companheiros? Esses listados aqui no capítulo 11. Aí no verso 34, ele fala das boas obras dessas pessoas. Pois compadecestes de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Então o que ele está falando? Lembrai-vos, é para eles se apegarem a isso. Um povo que sofreu pela fé que anunciava. E agora está falando sobre esses companheiros amados. E Enoque está dentre eles. Judas também fala. O livro de Judas, versos 14 e 15, só tem um capítulo, diz sobre Enoque. Enoque, o sétimo a partir de Adão, então a sétima geração a partir de Adão, profetizou acerca deles. Então aqui Judas vai citar uma profecia de Enoque. De onde que ele tirou isso? Dos livros apócrifos, tá? Os relatos de Enoque. Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele viu que isso realmente era condizente. Tudo que está nos livros apócrifos é mentira, irmãos? Não. Tem muitas verdades lá. E Judas pinça uma dessas verdades e cita aqui nas Sagradas Escrituras. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. O que cantamos aqui no final do Salmo 137. Tá? É sobre esse juízo, é sobre esse encontro, onde tudo será revelado e tudo será exposto. E todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, como também cantamos. Né? É justamente isso que Judas cita na profecia de Enoque. Então, amados, o texto continua. Pela fé, este homem dedicado, Enoque, foi trasladado para não ver a morte. Aqui as coisas começam a nos chamar a atenção. Ou talvez nós ficamos encabulados. Por quê, amados? Nós sabemos que a consequência da queda foi justamente a morte. O salário do pecado é a morte. E nós nos deparamos com um homem que ele fugiu à regra. Ele fugiu à exceção. Esse homem, amados, foi trasladado para não ver a morte. E aí, algo que nós devemos perguntar ao texto é: quem sentenciou a humanidade a ser representada por Adão? Aí vem o pacto de obras. O próprio Deus. O próprio Deus sentenciou. E nós vemos que Deus, soberanamente, superior até mesmo à lei imposta por ele, ele tira um chamado Enoque. Deus olhou para essa pessoa. Deus viu em Enoque algo diferente. Perceba, amados, que enquanto a informação de Abel, que chega a nós na forma de uma narrativa histórica, os irmãos viram, né, no relato de Gênesis, capítulo 4, uma narrativa realmente histórica sobre Abel. Né, que ele era pastor de ovelhas, seu irmão Caim era agricultor. Nós temos uma narrativa. Agora, os detalhes sobre Enoque, se os irmãos perceberem, são registrados no meio de uma genealogia. Todavia, amados, os fatos são suficientemente claros. Todas as outras pessoas mencionadas na genealogia são descritas
pelo mesmo refrão, se os irmãos perceberem, no capítulo 5. Qual é o mesmo refrão em todas as pessoas que aparecem em Gênesis 5? E então, morreu. E então, morreu. Fala quantos anos viveu, quais filhos geraram e morreu. Mas Enoque, não. Enoque foi arrebatado. Foi tirado desta vida. De modo que ele não experimentou a morte. O escritor introduz essa sentença com a expressão pela fé. Pela fé. Primeira coisa que temos que gravar. Pela fé. Enoque não experimentou a morte. Pela fé. Por causa de sua fé, Enoque não enfrentou a morte, foi trasladado para a glória. A palavra trasladado, amados, no grego, significa transferir, mudar, trocar de lado. Enoque está aqui, Deus fez isso, trocou ele de lado. Isso é um verbo indicativo no aoristo. Ou seja, o autor está indicando um fato em um determinado tempo que não se sabe qual. Ou seja, algo que realmente aconteceu, algo que é um fato para nós e segundo a vontade de Deus. Enoque pela fé, e somente pelos olhos da fé podemos entender isso. Ele foi retirado e mudado. Deus tirou ele dessa era corrompida, governada por Satanás, uma era corrupta, tanto que veio logo após ali no relato de Gênesis o dilúvio. Enoque viveu neste meio, irmãos. Um meio totalmente corrompido, totalmente afrontoso a Deus. Deus olhou para a vida de Enoque, que andou pela fé, e tirou ele e mudou ele de lado. O irmão tem consciência. Porque você deve estar pensando, mas muitas pessoas andam pela fé. Eu estou aqui, cultuando a Deus pela fé que um dia ele me deu. O que realmente então Enoque tinha? Por que eu não sou trasladado também? Já fez essa pergunta? Por que Deus não me leva num redemoinho? Como Elias? Porque Elias também aconteceu isso. Vou citar ele mais para frente. Amados, esse foi um sinal extraordinário que aconteceu com Enoque, pelo qual todos pudessem ver quão amado de Deus ele era. A primeira conclusão que nós podemos ter diante do texto é que Deus teve uma tratativa diferente com Enoque, a ponto de ser retirado da própria sentença da queda. Descrença e todo gênero de corrupção prevaleciam em toda parte na época de Enoque. Todo tipo de descrença, idolatria, assassinato, iniciando por Caim. Se sua morte ocorresse de forma ordinária e costumeira, jamais teria ocorrido a alguém que ele fora, pela providência divina, poupado de ser atingido pela propagação da morte. Mas ao ser arrebatado, sem que visse a morte, nós temos um sinal extraordinário do amor de Deus e de que esse homem realmente agradou ao Senhor. E o texto continua. E não foi achado. Quem não foi achado? Enoque. Porque Deus o trasladara. Tal fato revelou claramente a mão de Deus desde o céu, removendo como um meio de um fogo, quando o autor diz Enoque foi tirado desta vida. Ele, na verdade, repete a conclusão da narrativa de Gênesis, irmãos. Porém, sem a morte. A conclusão se apoia na cláusula Enoque andou com Deus. Então, para entender o porquê que este homem foi trasladado ou arrebatado, retirado, mudado de lado, foi justamente pelo que o relato de Gênesis nos traz, por ele ter andado com Deus. Aqui as coisas começam a tomar corpo.
O que esse homem tinha de tão especial para Deus o favorecer desta forma? Porque o que Enoque teve de Deus foi uma graça, foi um cuidado especial para com ele. Amados, e ela aparece 2 vezes no meio daquela genealogia. Este termo está relacionado com o que o autor de Hebreus diz, que ele alcançou um testemunho, ou seja, em outras palavras, está relacionado com agradar a Deus. A vida de Enoque, o andar com Deus, significa que ele agradou a Deus. Eu não sei você, mas eu fiquei pensando. Enoque nasceu de pais terrenos após queda. Enoque compartilhava da mesma natureza que eu. Nós gostamos, né, Gessé, de ler os santos do mundo, os puritanos. Mas nós temos que ler Enoque. Nós temos que olhar para a Bíblia e olhar como este homem, com os pequenos relatos que temos, o que esse homem fez. Porque, amados, este homem, tendo agradado a Deus, se torna então um exemplo para todos nós. Ele compartilhava das mesmas corrupções que cada um de nós nessa sala. Mas Deus, por um motivo bem claro e específico que será apresentado e já foi apresentado pela fé, Deus olhou para este homem e o retirou, inclusive das consequências da morte. A grande pergunta é que nível de agrado este homem causou em Deus? E a primeira pergunta que eu faço para você é: você tem andado com Deus? Eu vejo muitas pessoas, amados, preocupados com o que as pessoas pensam delas. O que fulano, o que ciclano, o que a minha família pensa de mim? O que o outro, o meu vizinho, o que o fulano que trabalha, o que ele pensa de mim, da minha pessoa? Isso até certo ponto é louvável, desde que seja um testemunho cristão que você esteja preocupado. Mas a principal dúvida deve ser: como Deus tem me olhado? Deus tem se agradado da minha vida? Será que Deus pode olhar para você ou para mim e falar: meu servo bom e fiel, este tem andado pela fé? Porque o contrário, se não for isso, irmãos, o que será? E você precisa olhar para a sua vida e constatar se realmente você tem andado com Deus. Aí você pode chegar a alguma conclusão de que, eu estou vindo na igreja, estou participando dos cultos, eu vou lá, eu contribuo com a igreja. Isso não significa nada. Nós vimos pela vida de Abel. Tivemos 2 exemplos de adoração ali. 2 pessoas envolvidas com culto. Abel e Caim, apenas uma aceita. E o que determinou a adoração de Abel ser aceita foi a fé. O seu andar para com Deus tem sido um andar pela fé, amado. Será que realmente você tem andado segundo os preceitos dele, segundo as vontades dele? Será? E não é apenas um enquadramento externo, porque, amados, quando nós olhamos no Novo Testamento, os fariseus, eu não sei se você já leu, alguns aqui já, com certeza já leram, sobre como que era a rotina, como que era a vida de um fariseu, um judeu fariseu. Era um homem que, se você olhasse assim, com certeza você fala: esse homem é um homem piedoso. O próprio Cristo diz que eles são sepulcros caiados, ou seja, externamente eles eram extremamente polidos. Seriam aceitos em qualquer igreja. Qualquer igreja. Jejuavam, oravam, liam as Escrituras constantemente, conheciam a palavra de Deus, mas eram hipócritas. Então não é sobre esse andar com Deus que o texto se refere. É um andar com Deus
genuíno. É um andar com Deus pela fé. E a fé já foi definida para os irmãos. É a substância, é a estrutura das coisas pelas quais esperamos e a certeza, a evidência das coisas pelas quais não vemos. É algo intrínseco no homem que nos move e que nos muda. E não apenas externamente. Eu citei Elias, e acho que vale eu deixar para os irmãos aqui o texto, onde relata Elias também, saindo deste mundo. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. O texto em específico. De repente, enquanto caminhavam Elias e Eliseu, e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, que os separou. Então Eliseu continuou neste mundo. E Elias, olha lá, foi levado aos céus num redemoinho. Sumiu. Outro que diz que foi arrebatado também pelas Escrituras é o apóstolo Paulo, mas esse retornou, correto? Foi arrebatado, viu coisas que não poderia anunciar e retornou. Então nós temos mais de uma evidência bíblica sobre este fato de homens que tiveram esse desfrute de Deus, esse privilégio de Deus. Amados, Enoque andou com Deus, e o que significa essa expressão? Significa que uma pessoa vive uma vida espiritual, na qual ela conta a Deus tudo, a qual ela tem uma interligação com Deus permanente, constante, ininterrupta, uma dependência de Deus, uma confiança plena em Deus. Enoque viveu, amados. Pela genealogia já é sugestivo também para nós, e podemos retirar isso. Enoque viveu uma vida normal, porque criou filhos e filhas, e ele está lá, Matusalém era um filho dele. Então ele teve uma mulher, ele teve filhos, ele teve que trabalhar, ele teve que alimentar os seus filhos. Tudo isso está ali embutido no texto. Mas como que ele fez tudo isso? E uma dependência, uma confiança plena em Deus. Tudo ele estava conectado, tudo ele tinha isto com Deus, esta interligação. Gênesis 6:9 fala de mais uma pessoa, segundo esse termo aplicado em Gênesis. Andou com Deus, Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Então, amados, essa justiça, essa integridade, essa pureza de coração, que nós sabemos que é inerente realmente dos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, os salvos, ela vai refletir, sim, uma vida prática. A galeria dos heróis da fé, o autor de Hebreus, ele está trazendo essas pessoas para ilustrar. E ele não pode fazer isso de maneira subjetiva, abstrata. Ele vai falar de uma experiência de vida que esses homens tiveram pela fé. A começar pela adoração de Abel e agora pelo andar com Deus de Enoque. Ou seja, em suas devidas proporções, você deve ter tudo isso. Você que se diz cristão. Você que diz que tem a fé que esses homens têm. A fé em Cristo. Você, nas suas devidas proporções, deve ter algo semelhante que esses homens têm. Você realmente cultua a Deus, vem à igreja com uma disposição, com um compromisso para com o Senhor, não com os homens. Um compromisso inerente a algo, uma gratidão gerada em nós, o constrangimento de olhar para aquela cruz e ter a sua vida amoldada àquela cruz,
E não porque um pastor chato fica mandando mensagem, você precisa ir para a igreja, você precisa ler a Bíblia, você precisa fazer aquilo ou aquilo outro. Não, a sua fé te conduz à adoração genuína. Estamos aprendendo sobre adoração no capítulo 22 da confissão. E um dos pontos lá é que a oração tem que ser com fé. A oração tem que ser com fé. Tiago fala isso. Amados, nós temos que revisitar as nossas vidas à luz do que está sendo exposto para nós na palavra de Deus. E não cair no engano. E não cair numa religião falsa. Que não seja movida pela fé em Cristo Jesus apenas. Amados, eu sempre oro a Deus, dizendo, Deus, antes de eu ser um pastor, eu sou um cristão. Antes de eu ter qualquer cargo eclesial, eu sou um cristão. Então eu oro todos os dias por santificação. Eu oro a Deus para que eu seja um bom esposo. Para que eu ame a minha esposa, para que eu seja um bom funcionário, para que, enfim, irmãos, seja o que for que eu esteja vivendo, aonde quer que eu esteja vivendo, eu tenho que ser alguém que anda com Deus. Tem gente que deixa Deus aqui, ó, na igreja, e vira a esquina ali e já não tem mais Deus. Enoque não era assim. Enoque não era assim. Enoque cultuava, com certeza, segundo as prescrições da época, mas não bastava aquilo para ele, não. Ele continuava permanecendo com Deus todos os dias da sua vida, 365 anos, e você querendo morrer com 30. 365 anos andando com Deus. A palavra, irmãos, nos diz que até mesmo quando formos anciãos, daremos frutos. Anciãos. Quem são esses? Aqueles que andam com Deus. Aqueles que andam com Deus. Então, amados, a vida, uma coisa eu posso te dizer, certamente. A vida, ela muda de um dia para o outro. Um dia você está aqui, daqui a pouco vira tudo de perna para o ar, você não tem mais nada. A pessoa que você mais ama, que você cuidou, daqui a pouco ela vai embora. A vida, ela foi programada, Deus programou todas as coisas na sua divina providência, justamente para elas serem vazias em si mesmas, para que o homem não fique apegado a elas e confie apenas naquele que criou todas as coisas. Mas o que acontece é que as pessoas se apegam, dependem dessas coisas aqui. Porém a velhice chega, aí você lê Eclesiastes. A velhice chega, a saúde vai embora, a beleza vai embora, os filhos vão embora, aí te larga num lar de idoso. O seu marido morre, a sua esposa morre. E aí sabe o que fica no final? Somente você e Deus. Isso tanto é como dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Não tem esse jargão? Realmente é verdade. Um Deus de juízo. Todos se encontrarão com Deus. A própria profecia de Enoque diz isso. Ele virá com seus eleitos para julgar anjos e vivos. Todos. Veja, continuando o texto. Então, não foi achado, porque Deus o trasladara, mudou ele de lugar. Pois antes de sua trasladação, olha só, antes da trasladação, alcançou testemunho. O que o autor está querendo dizer aqui? Que durante a sua vida, ele alcançou um testemunho. Assim como Abel. Sabia
o que era adorar pela fé. Abel sabia isso. Enoque também sabia. Mas Enoque também sabia o que era andar com Deus. E, amados, alguns pressupostos que surgem diante do texto é que nós sabemos que a revelação das Escrituras ela é progressiva. Então Deus vai se comunicando ao povo e o povo vai tendo mais conhecimento de Deus. Então quando eu penso no que Abel teve, né, de revelação, certamente Enoque conheceu mais, devido a essa progressão. Amados, Enoque foi capacitado, através daquilo que ele recebeu de Deus, a revelação de Deus, a ter uma vida amoldada a ele. A queda, como nós sabemos, à luz de Romanos 3:23, ela nos destitui da glória de Deus, correto? Paulo diz isso. Mas antes, Adão e Eva, eles tinham, antes da queda, essa caminhada com Deus, esse andar com Deus. Porque Deus passeava pelo jardim e se comunicava. Existia uma interdependência com Deus ali plena. Até que se fosse rompida. Com Enoque, nós temos um exemplo de fé. Um destino final do homem, quando ele é restituído. Enoque, quando diz que ele andou com Deus, é como se ele estivesse no Éden, irmãos. O texto aqui, amados, está nos dizendo que ele teve uma intimidade, uma comunhão com Deus. Tamanha! Nós temos um exemplo de fé, amados. Uma ilustração para todos os homens do que é estar em comunhão com Deus. E as Escrituras são claras, orem sem cessar. Orem sem cessar, porque isso é possível pela fé. Isso é possível e Enoque é um exemplo disso. Agora, amados, nós somos acometidos muitas das vezes de incredulidade em nossos corações. Deixar de orar é um exemplo claro de ateísmo. Deixar de orar é dizer que não depende de Deus e que não confia em Deus. E que você vive por si mesmo. Deixar de ler as Escrituras é um exemplo claro de que você não tem comprometimento com esse Deus. Viver de qualquer forma lá fora, profana, é dizer o quê? Que você realmente não tem nada com esse Deus. O texto é muito bem claro. Antes da sua trasladação, alcançou testemunho. A fé de Enoque, ela tinha o mesmo objeto que cada um de nós, e que até mesmo Abel. Cristo Jesus. Enoque, amados, tinha de ter oferecido um sacrifício a Deus. Símbolo do sacrifício de Cristo, porque o sacrifício é a única forma, na presença de Deus, de que nos aponta para algo que foi prometido lá em Gênesis 15. Nas exposições de Gênesis, quando Deus mata aqueles animais para lhe darem vestes, ali está um exemplo claro de que sem derramamento de sangue não existe perdão. E isso aponta para o derramamento do sangue do seu próprio filho. Abel, nós já vemos ele sacrificando também. Ou seja, existia o sacrifício na época de Enoque. Então, amados, por que ele sacrificava? Justamente como um ato de adoração, mas o de Caim não foi aceito. O outro foi aceito por quê? Porque foram feitos com fé. Fé em quem? Esses homens, ele vai encerrar o capítulo 11. Olha o verso 39 do capítulo 11. E todos estes, depois que eu não encerrar, falar de todos estes, tendo obtido um bom testemunho. Opa, acabamos de ver isso. Enoque alcançou um bom testemunho através da fé. Não receberam a promessa. O que significa? Não receberam a promessa de quem? Não viram o quê? João 8,56. Cristo fala que Abraão acenou de longe, se regozijou de longe,
viu de longe, mas viveu? Estava presente na promessa quando ele veio? Não! Esses homens, todos eles, pela fé, creram nas promessas. Exigia-se o sacrifício, eles realizavam. Mas olhando para quê? Para o animal? Para Cristo. Cristo era o objeto da fé desses homens e deve ser o nosso. Você já foi trabalhar e pensando com o objetivo de que naquilo que você está fazendo, trabalhar como se Cristo estivesse ali trabalhando? Tudo que você realiza, você pensar que você ali está representando a Cristo. Que o seu vizinho, ao você cruzar com ele tem que ter uma concepção de que ali tem uma representatividade de Cristo. Você entende isso? Ser cristão é isso. Senão você não carregaria esse nome. E o que vai te motivar a trabalhar, a estudar, a ser bom marido, a fazer o que for? A fé. Você não precisa de um coach. Vamos lá. Você, olha, vença. A vida bate, mas você é forte. Você não precisa disso. Um cristão não precisa de coach. Um cristão precisa de fé. Porque, repito, as coisas deste mundo acabarão. João foi lançado numa ilha deserta, na ilha de Pátmos, sozinho. Se aquele homem não tivesse fé, ele não aguentaria. Mas ele permaneceu. E ele vai falar das perseguições, das mortes, cerrados ao meio, lançados em prisões. Ele vai falar. E como esses homens permaneceram, perseveraram pela fé. Ele não poderia ter caminhado com Deus a menos que tivesse recebido a promessa de Deus, irmãos. De Gênesis 3,15. Uma pessoa não pode vir a Deus sem o derramamento de sangue. O princípio não mudou desde os dias de Abel, de Enoque e até hoje. Ninguém pode se achegar a Deus sem ser através do Filho, do derramamento de sangue do Filho. E qual foi o testemunho que ele alcançou? Aí a última parte, de que agradara a Deus. O que é essa palavra agradara? Euaresteu. Significa, olha o que significa. Agradar a Deus. Estar bem satisfeito. Não é estar satisfeito. Essa palavra grega é estar bem satisfeito. Sabe quando você come e você fica cheio, você fala, quer mais um cafezinho, alguma coisa? Você fala, não aguento, estou cheio. Aí já é glutonaria também, né? Mas sabe quando você está satisfeito, bem satisfeito? É exatamente a palavra que descreve o agrado de Deus para com esse homem. Deus olhava para Enoque, os 363 anos que ele viveu, e Deus falava, estou bem satisfeito com a vida deste homem. E a sua? E a minha? Será que você pode ouvir a mesma coisa de Deus? Estou bem satisfeito com Felipe. Estou bem satisfeito com Victor. Estou bem satisfeito com André. Será que podemos ouvir isso? Eu te digo, se você caminhar pela fé, sim. Se não, não. É um parecer, aqui, amados, bem agradável. O verbo, amado, está no infinitivo, no tempo perfeito. Os verbos infinitivos, eles têm uma função substantiva. Nós sabemos que substantivos são empregados para dar nome às pessoas ou coisas, correto? Ou seja, esse agradar, ele se torna algo inerente daqueles que andam na fé. Aqueles que andam pela fé, amados, e aí se entende-se que todos os eleitos de Deus,
Deus olha para eles e está bem satisfeito. Por quê, amados? Porque o que eles fazem, até mesmo suas boas obras contaminadas pelos pecados, nós já estudamos isso na confissão, elas são purificadas pelo sangue de Cristo. Mas é pela fé. Amados, o apóstolo aqui, ou o autor, né, que alguns vão dizer apóstolo, afirma que tal fato foi o resultado da fé, irmãos. E por que é bom reiterar isso e deixar isso bem claro? Porque muitos podem usar e utilizam esses textos de Hebreus capítulo 11 para embasar salvação por obras. E todo personagem bíblico que é inserido aqui, quais são as primeiras palavras que o autor utiliza? Pela fé, para não ter margem para isso. E fé nós sabemos muito bem a definição. Como que se tem fé? Somente recebendo de Deus. Verso 6, amados. Aí todo mundo usa esse verso isoladamente também, né? E é continuação do que está falando de Enoque. Porque vai falar do que é agradável. Como que podemos agradar a Deus? Ele está falando justamente que Enoque agradou a Deus. Olha o verso 6. Ora, tem uma conjunção aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A primeira sentença que nós temos aqui é: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos algo aqui absoluto. A palavra impossível, amados, do grego adinatos, significa incapaz, algo fraco, algo sem força, algo impotente, algo impossível. Ou seja, o Deus olha para uma pessoa que não tem fé no filho dele. E olha essa pessoa como impossibilitada de se relacionar com Ele. Fraca, sem condições. Existem duas palavrinhas utilizadas, inaptos e ineptos. Como que eu defino as duas palavras e a diferença das duas? Inaptos para ineptos. Inaptos são aqueles que não têm conhecimento e capacidades para poder realizar determinada tarefa. Os ineptos são aqueles que não têm condições fisiológicas. Eu diria, amados, que sem fé, a pessoa sem fé, ela não tem nenhuma das duas, não se enquadra em nenhuma das duas, no que tange ao cristianismo, no que tange à religiosidade. Porque só existe uma religião, que se chama cristianismo. Esse texto ensina uma verdade espiritual que toca a vida espiritual de cada crente. Absolutamente nada nos homens pode agradar a Deus sem fé. É aqui que os semi-pelagianos ou pelagianos ou arminianos têm que encontrar uma resposta. E aí vem o malabarismo, porque eles têm que falar que a fé já é inerente do homem. Eles têm que comprovar isso. Porque o texto é absoluto, correto, irmãos? Sem fé é impossível. Então o homem, a grande pergunta que surge é: o homem natural tem fé? Nasceu, possui, ele está com fé, ele tem a fé. Os filhinhos aí criados, as crianças, já têm fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, absolutamente nada nos homens pode agradar. A religião em si não o agrada. Pois é justamente a religião que é o principal meio utilizado pelo inimigo de nossas almas para aprisionar muitas pessoas. A religião. Senão as igrejas católicas não estariam cheias.
Os centros espíritas de macumba, de que seja, não estariam cheios. E se você chegar lá e falar qual que é a sua religião, ele vai falar aqui, ó, tá aqui, ó. Essa é a minha religião. Mas a grande questão é, essa religião é movida pela fé verdadeira no Filho de Deus? Essa é a questão. Naquele que morreu na cruz. Deus não leva em consideração nacionalidade, descendência. Por que os judeus falavam para Cristo? Nós somos filhos de Abraão. Aí vem João Batista, dessas pedras aqui, Deus pode fazer filhos de Abraão. E Cristo responde, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não iriam querer me matar. Vocês entenderiam a minha linguagem. Sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Aí Cristo fala, porque vocês são filhos do diabo. Ou seja, não possuem a fé nele. Amados, não existe nada no ser humano que faça com que ele se agrade. Somente pela fé. Isso é um pilar das doutrinas reformadas, irmãos. Somente pela fé no Filho de Deus. Eu sempre cito o meu sogro, coitado do meu sogro. Muitos olham para o meu sogro, pastores já fizeram isso. Mais de um. Olham para o meu sogro e ele é um cara que paga as contas em dia, empresta dinheiro para quem quer que seja. Um homem polido, um cidadão exímio. E esses ditos pastores falam, o Adilson é o crente que não vai para a igreja. Sabe como que Deus olha para o meu sogro? Nada nele agrada a Deus. Nada em nós agrada a Deus, a não ser que seja pela fé. Romanos 14, 23, Paulo é muito claro quanto a isso. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Aqui ele está tratando as questões das leis judaicas, o que comia, o que era proibido, o que não era. E ele diz o seguinte no final, e tudo o que não provém da fé é pecado. Ah, mas eu pago as contas em dia. Você tem fé em Cristo? Não. Então você é pecador. Esse pagar as contas em dias é pecado. Se você não faz pela fé, é pecado. Você trabalha pela fé? Você cuida dos seus filhos pela fé? Isso se aplica a nós. Porque se existe incredulidade em nossos corações, e essa incredulidade toma conta de certas atitudes nossas, muitas das vezes se torna o quê? Pecado. Pecado que deve ser confessado. Pecado que deve ter arrependimento. Pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. E o mesmo apóstolo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. O que ele está querendo dizer? Fazei tudo pela fé. Essa é a nossa vida, isso é andar com Deus. Isso é o que Enoque fez, irmãos. Enoque andou com Deus, ele agiu com fé em todas as esferas da sua vida, a ponto de Deus olhar para ele, e eu me agrado muito. Como agradamos a Deus, então? Andando com Ele pela fé. Devemos confiar totalmente em Deus. Confiar nele como o nosso amigo mais íntimo. Como foi chamado Abraão? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Ele é citado aqui, em Hebreus 11? É citado. A palavra impossível é uma lembrança, porque é a mesma palavra que ele utilizou no capítulo 6, verso 4, irmãos. Estão lembrados? Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados. É impossível. Está em pé de igualdade isso aqui. Porque os que fizeram isso aqui, têm fé? Esse grupo aqui de Hebreus 6 tem fé? Com certeza não. Mas estavam nos atos religiosos? Sim. Sim.
Paulo, lá em Gálatas, mais uma vez eu cito, olhando para os judaizantes, que criam em Cristo. Eles falavam que criam em Cristo, os judaizantes? Sim. E Paulo chama eles do quê? Falsos irmãos. Porque você tinha que crer em Cristo e ao mesmo tempo realizar obras. Olha como é sério isso. Olha como é sério isso. Amados, o texto diz, porque é necessário, continua, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Aí você, tô tranquilo então. Perguntar para o meu sogro lá, você acredita em Deus? Eu acredito. Acredito. Se for ali nos Cracolanders perguntar se vocês acreditam em Deus, tem um que veio aqui e falou que era pastor. Acredita? Que tipo, então, de conhecimento de Deus é esse que o autor de Hebreus está falando? É esse aí, comunzão? O primeiro passo da fé é simplesmente crer que ele é, quem ele é. Este, Enoque fez. Deus está contente com aqueles que creem nele. Mesmo com o primeiro passo de acreditar que ele existe. Mas veja, essa crença por si só não é certamente o suficiente para salvar uma pessoa. Mas se é uma convicção sincera e é seguido e levada por uma plena fé, ainda que a existência de Deus seja uma doutrina que desfrute de consenso quase que universal, como eu ilustrei meu sogro, as pessoas lá fora. Não obstante, amados, não obstante, a menos que o Senhor nos dê o sólido conhecimento de si mesmo. E que conhecimento é esse? Os seus atributos. Quem ele verdadeiramente é. Alguém que não conhece a Deus, conforme a revelação, como ele se apresenta a nós, conhece o Deus verdadeiro? Mas ela afirma que conhece. Quantas pessoas você já falou, ou já veio falar com você, né, o caminho inverso, de que esse Deus que se ira, ela não acredita? Que se esse Deus aí que escolhe uns e condena outros, ela não acredita? Você acha que realmente crê no Deus verdadeiro, uma pessoa dessa? Seja sincero consigo mesmo. Porque a ira de Deus, a justiça de Deus, nós cantamos a justiça de Deus. Os seus atributos, eles são manifestos. E não só aqui, mas na natureza também. Romanos capítulo 1. Então, amados, o que acontece? As pessoas transformam a glória dele, pervertem e colocam nas coisas criadas. Tomando para si próprios ídolos. Então não é sobre esse conhecimento comum que nós estamos falando. É sobre uma revelação de Deus ao indivíduo, uma revelação de si mesmo, de quem ele é. Não obstante, amados, a menos que o Senhor nos dê o sólido conhecimento de si mesmo, toda sorte de dúvidas nos assaltará para extinguir toda a nossa percepção do ser divino. Quando nós não temos essa percepção de quem Deus é, aí vem a parábola, né, do semeador, que é aquele brotinho que cresce no meio dos espinhos, abafa, sufoca. Aí as dúvidas, as coisas que nos assolam, vai fazer o que com essa convicção de Deus que você tem? Mandar embora rapidinho. Não perdura, não fica. Por isso que o autor de Hebreus está dizendo, lembrai-vos, porém, retenhamos a nossa confissão, guardem aquilo que vocês professam, o cristianismo, a fé. É nisso que nos apegamos, irmãos. Porque existe um sério perigo de idolatria. Sabe qual é o dia mais idólatra que se existe na face da terra? Que dia que você acha que é? Domingo. Domingo. É o maior dia de idolatria na face da terra.
Porque todo mundo vai para a igrejinha, põe a Bíblia debaixo do braço, mas a grande questão é, conhecem o Deus que eles estão ali dizendo que adoram? Andam com Deus? Adoram como Abel pela fé? Essa é a questão, irmãos. O intelecto humano, ele é particularmente, amados, inclinado para todo tipo de futilidade. É João Calvino que fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Uma fábrica de ídolos. Então nós já temos uma predisposição para querer aquilo que não está aqui, mas nos agrada. Então, amados, de tal modo que se torna fácil esquecer-se de Deus. É por isso que você deixa de orar. É por isso que você deixa de orar. Porque deixar de orar não é só deixar de orar, outra coisa toma o lugar disso. E talvez seja o seu ídolo. O autor está fazendo aqui, amados, referência direta ao verdadeiro Deus, e não uma vaga ideia de Deus. Todas as religiões que não contêm um genuíno conhecimento de Deus, não somente são fúteis, mas também perniciosas. Visto que todos os que não sabem distinguir Deus dos ídolos estão sendo impedidos de se aproximarem dele. Não pode haver religião alguma onde não reine o quê? A verdade. Qual que é a verdadeira adoração? João capítulo 4, Jesus falando à mulher samaritana. Espírito e verdade. Só quem nasceu novamente com o Espírito Santo, e a adoração é pela verdade. Então, se existem religiões que não são guiadas pela verdade, não são religiões, são seitas. Não pode haver religião alguma onde não reine a verdade. Ah, mas a igreja evangélica. Quantas igrejas evangélicas você conhece que não prega a verdade, que não ensina a verdade? Não é religião. Só existe uma religião, o cristianismo guiado pela palavra. E o texto diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. A segunda sentença, amados, é que devemos estar plenamente persuadidos de que Deus não se deixa buscar em vão. Esta é a persuasão que inclui uma esperança da salvação e da vida eterna. Aqui está, amados, o porquê que o crente ele tem a absoluta certeza de que ele é salvo. Porque ele olha para os méritos de Cristo. Ele olha para aquela obra redentiva. E ele sabe que aquilo realmente o perdoou. Então, quando ele olha para Deus, ele olha através da lente de Cristo. E quando olhamos para Cristo e o adoramos, estamos consequentemente adorando a Deus. E isso, amados, nos dá uma certeza de que estamos no caminho certo e de que Deus não nos deixará. O galardão prometido em Cristo, nas promessas do Evangelho, são de posse do povo cristão que vive pela fé. E isso não se perde. Isso é algo que está em Cristo. E a fé que eu recebi no Filho de Deus me conecta e me faz herdeiro delas. E que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Aquele que recompensa. Aquele que retribui. E o que é buscar, irmãos? Só existe um caminho. E o caminho é Cristo. E repito, isto não é salvação por obras. Isto não é, porque muitos, olha aí, ó, é só crer que ele existe, é só crer que ele existe, o buscar, ou seja, ter uma vida conformada, e ó, ele vai me retribuir.
Salvação por obras. Vocês concordam que esse texto pode facilmente ser pervertido? Então, cuidado. Porque inicia pela fé. E buscar a Deus, fica claro então para nós que cremos verdadeiramente, que nunca foi, nunca será um propósito fútil. Por que muitos, amados, abandonam e deixam de lado Deus? Porque esse buscar dessa pessoa é algo totalmente fútil. Não é algo alicerçado no que está aqui realmente, em quem Deus é. Porque, amados, só põe uma coisa na sua cabeça. Você só vai ser realmente conformado a Cristo quando você tiver o entendimento de quem Deus é. Nós não pecamos, os crentes, eles lutam contra o pecado. Por quê? Qual que é o fator determinante da luta contra o pecado? Porque é transgressão a quem? A Deus. Mas tem algo, tem um atributo de Deus que baliza isso. A sua santidade. Se nós não soubermos olhar para a santidade de Deus como ela é, e Ele é santo, santo, santo. A santidade de Deus permeia todos os seus outros atributos. A sua ira é santa, a sua justiça é santa, o seu amor é santo. Então, se você não tiver uma concepção real de quem Deus é, sua vida nunca vai ser conformada a Cristo. Porque o autor de Hebreus deixou muito claro isso no começo, né? Quando ele disse no verso 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. Ele está falando de quem aqui? Jesus Cristo. É a imagem exata do ser de Deus. Os atributos que são encontrados em Deus estão no Filho. E sempre esteve. Então logo conhecer o Filho e ser amoldado a Ele, é ser amoldado a Deus. Agora, se eu tenho um conceito baixo da santidade de Deus, como é que você vai lidar com a sua luta do pecado? Contra o pecado? A balança está livre. Se você acha que Deus não é tão justiça assim, que também entra nessa questão, como é que você vai lidar contra o seu pecado? Eu, quando leio o texto de Ananias e Safira, eu tremo, irmãos. Quando eu vejo o Antigo Testamento, a seriedade que Deus tem quanto à sua adoração, Nadab e Abiú, todos aqueles que poram a mão na arca e foram fulminados, tudo aquilo não é historinha da carochinha. Aquilo representa a seriedade de Deus, o zelo que Ele tem quanto àqueles que verdadeiramente querem se relacionar com Ele. E Ele não abre mão dos seus atributos, Ele não abre mão de quem Ele é. Nós que devemos olhar para Ele e tremer. Tremer. Agora, é difícil falar isso para pessoas que têm um conceito de Deus lá embaixo. Tratam Deus como se fosse o próprio animal de estimação. Falar com essas pessoas é a mesma coisa que entregar pérolas aos porcos. Não dá. Não dá. Então, amados, concluindo. As duas sentenças você deve olhar como uma só. Porque crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, não são separados. É uma coisa só. Então, amados, de ambas as sentenças, podemos concluir como e por quê é impossível que alguém agrade a Deus sem o exercício da fé. Já que por natureza vivemos debaixo de sua maldição. Deus, com justa razão, nos trata com ira. E o antídoto não se encontra em nosso poder. Portanto, se faz necessário que Ele nos antecipe a sua graça. Que Ele nos confira a fé no seu Filho Jesus. E a fé só será completa em todas as suas partes, para assegurar-nos do favor divino, de que Ele é justo galardoador. E quando sentirmos inabalável confiança, de que não o buscamos em vão. E então nos asseguramos de que Ele e dele nos vem a salvação em Cristo. Quando eu cruzo a minha vida cristã
E você também que crê verdadeiramente tem estado neste caminho pela fé. Tem andado com Deus mesmo nas dificuldades. Quando você olha para textos como esse, você se sente como? Confiante de que minha religião não é fútil. De que eu busco um Deus verdadeiro. E não é em vão que eu carrego comigo o nome cristão. Porém, você que ainda está dúbio, levando de um vento para o outro, balançado, que você se arrependa e creia verdadeiramente na imagem expressa, exata de Deus que está no Filho. Creia em Cristo e você certamente será galardoado por Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Esse é o texto de Hebreus que fala sobre Enoque, que andou com Deus e agradou a Deus. O desafio de todos nós é orarmos agora e avaliarmos nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo, nossas vidas são cartas. E nós precisamos realmente transparecer isso. E essa carta tem que ser preenchida por isto. Isso é andar com Deus. Deus abençoe os irmãos e que busquemos cada vez mais viver pela fé, pois o justo vive pela fé. Amém? Oremos.